O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para mais um mini episódio, né, entre os episódios aí que eu mandei para vocês sobre o livro, né, Meu Filho Dahmer. Eu já postei para vocês aí 2 partes e vou mandar mais outra parte para vocês, mas antes eu quis fazer aqui um mini episódio com 2 casos, um caso bem chocante que foi que aconteceu na Nigéria, e o outro caso aqui de um casal, né, que foi subir uma montanha e acabou acontecendo ali algo muito triste. E a gente vai saber, não vou dar tanto spoiler assim, né, mas eu vou contar para vocês aqui esses 2 casos que saíram em matérias recentemente, tá? Mas antes, é claro, queria pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, né, e se inscreverem no canal do YouTube, tá? Eu vou postar aí esses dias mais conteúdo para vocês e provavelmente em janeiro a gente vai ter uma enxurrada de conteúdo aí, porque eu vou ter bem mais tempo agora no mês de janeiro, tá? Então é isso, amigos, a gente vai para o episódio 99, esse mini episódio com os 2 casos. Então, amigos, o primeiro caso é, como eu falei para vocês, sobre o caso que aconteceu na Nigéria, e a matéria é o seguinte: essa matéria ela é de agora, de menos de uma semana atrás, do dia 8 de dezembro, né, do dia que eu estou gravando, né, menos de uma semana antes. E diz o seguinte essa matéria: Polícia da Nigéria encontra mais de 100 corpos em suspeita de tráfico de órgãos envolvendo hotel e necrotério. Restos mortais foram encontrados mutilados e em decomposição por agentes no fim de semana. Estabelecimentos estão lacrados. Olha só esse caso. Uma operação policial na Nigéria no fim de semana revelou mais de 100 cadáveres em decomposição e mutilados, o que levantou suspeitas de tráfico de órgãos. O possível crime agora é investigado. Um hotel e um necrotério particular foram fechados e supostamente pertencentes a um suspeito de sequestro. A ação, realizada pela polícia do estado de Imo, foi na comunidade autônoma de Umuhu, no distrito de Ngor-Okpala. O principal suspeito está foragido, segundo o porta-voz da polícia de Imo, Henry Okoye, disse a Reuters. Agentes estiveram novamente na casa dele, onde foram coletadas provas adicionais. Abre aspas. Peritos forenses obtiveram provas e todos os cúmplices serão levados à justiça, afirmou Henry Okoye. No sábado, dia em que as dezenas de corpos foram descobertos, o comissário de polícia do estado de Imo, Aboki Danjuma, falou sobre as equipes de polícia e do governo terem sido surpreendidas pela cena que encontraram nas instalações. O necrotério particular atuava de forma ilegal e foi descoberto por uma denúncia. Abre aspas. Quando visitamos o local, vimos cadáveres espalhados, cadáveres mutilados por toda parte. O que vimos,
Os cadáveres que descobrimos somam mais de 100 e o dono do necrotério está foragido, disse Abok Danjuma à imprensa, que destacou o jornal local Premium Times. Neste local, ainda segundo o comissário de polícia, é que seriam feitas as extrações de órgãos para tráfico. Ainda de acordo com a publicação nigeriana, Danjuma pediu que as famílias que tenham desaparecidos se apresentem para reconhecer os corpos encontrados nos 2 estabelecimentos. Segundo a comissária de saúde do estado de Imo, Chioma Egu, o necrotério estava funcionando sem autorização do governo estadual. De acordo com as autoridades, o espaço não tinha estrutura para esse tipo de operação e, sem acondicionamento correto, os corpos estavam em estado de decomposição avançado. Abre aspas. Consultamos nossos registros e não encontramos nenhum registro deste local ou de qualquer estabelecimento atualizado no Ministério da Saúde, disse ela à imprensa, relatou o Premium Times. E aí tem uma outra declaração aqui, abre aspas. Não há qualquer nível de preservação dos cadáveres. Há muitas evidências de mutilação, disse o patologista-chefe do Hospital Especializado do Estado de Imo. O governo prevê que os corpos que não forem reconhecidos e reclamados pelas famílias sejam sepultados em um enterro coletivo. As instalações interditadas também devem ser demolidas. Também estiveram presentes na operação o secretário de saúde de Imo, um patologista, autoridades locais e vigilantes que atuavam em conjunto com a polícia, destacou a Reuters. Então é isso, amigos, é uma matéria aqui curta, mas que nos faz pensar, cara, sobre aqueles filmes que a gente assiste, né? Filmes em que as pessoas são sequestradas com esse intuito, né? Para que os órgãos sejam retirados e muito provavelmente comercializados, né? Obviamente de forma clandestina. E você imaginar 100 corpos, né, em estado avançado de decomposição, você imagina a cena, né, o odor desse local, né? Mas é uma matéria aí que eu peguei justamente por ser algo muito, muito difícil da gente ver, né? Um local com mais de 100 corpos, né? É algo realmente bem pesado aí e eu vou acompanhar caso tenha um desdobramento, né, dos responsáveis. Aí foi falado que tem uma pessoa foragida, né, e eu vou acompanhar para vocês aí, e caso tenham mais matérias, né, mais informações sobre esse caso, eu vou trazer para vocês num outro episódio, tá? Então, amigos, agora a gente vai para o caso que é uma história bem triste e que acabou levantando suspeita, e aí vocês vão entender que é um caso que aconteceu na Áustria e é um caso bem recente também, tá? É um caso de um casal que foi para os Alpes austríacos e, a princípio, ocorreu ali o que se imaginava ser uma tragédia, né? Mas depois perceberam que talvez as coisas não fossem daquela forma. Vou contar para vocês aqui. Então, amigos, essa matéria ela é também desse mês de dezembro já, mais ou menos uma semana atrás. E nessa matéria que eu tenho aqui para vocês, para começar a contar aqui esse caso, ela diz o seguinte: mulher tirou última foto em montanha gelada antes de ser abandonada para morrer pelo namorado. Thomas Planberger, de 39 anos, está sendo acusado de ter deixado Kerstin Gertner, que tinha 33, exausta, hipotérmica
e desorientada no frio e na escuridão nos Alpes austríacos. É uma matéria do Page Not Found, né, que ele traz várias matérias muito interessantes. O Fernando Moreira, né, que são ali sempre notícias curiosas, né, inusitadas, polêmicas e bizarras. E aí, eu vou contar para vocês esse caso. É o seguinte: a morte de Kerstin Gertner, que tinha 33 anos, no cume do Grossglockner, a montanha mais alta da Áustria, com 3.799 metros de altitude, teve uma reviravolta. O caso trágico nos Alpes agora passou para uma investigação de homicídio. Olha só. Na semana passada, foi divulgada a última foto que Kerstin tirou antes de ser deixada no local pelo namorado, segundo a promotoria, para morrer. O namorado de Kerstin, Thomas Plumberger, de 39 anos, está sendo acusado de tê-la deixado exausta, hipotérmica e desorientada no frio e na escuridão no trágico incidente em janeiro deste ano. Isso foi lá no começo do ano de 2025. A promotoria o acusa de tê-la abandonado impiedosamente para morrer, sem sequer levá-la a um local protegido do vento, usar um saco de dormir ou cobertores de alumínio para resgate. De acordo com os promotores do caso, Kerstin tinha muito menos experiência do que o namorado, que deveria ter agido como, abre aspas, um guia responsável. Em vez disso, ele insistiu em uma perigosa subida noturna para a qual a namorada não tinha o equipamento adequado, usando botas de neve macias em vez de calçados de caminhada. Ele a deixou supostamente para buscar ajuda às 2 horas da manhã, mas os socorristas só chegaram até ela às 10 horas, quando ela já havia morrido congelada devido às condições climáticas extremas. Ventos fortes com rajadas de até 74 km por hora fizeram a temperatura cair de -8 para -20. Thomas, por sua vez, descreve a morte da namorada como uma fatalidade. Para os promotores, a morte só se deu por uma série de decisões equivocadas e culpa Thomas por insistir na subida, mesmo tendo começado com 2 horas de atraso em condições tão árticas e sem o equipamento de emergência necessário, conforme relatado em reportagem no Daily Star. E aí, amigos, tem várias fotos, né? Eu vou deixar algumas dessas fotos para vocês no Instagram. Que esse local lá, ele é a montanha mais alta da Áustria, né? E tem quase 4.000 metros de altitude. Então, realmente, era um grande desafio. E o que foi informado e relatado nessa primeira parte, né, da matéria, é que ela não tinha a experiência que o cara tinha, né, que o namorado tinha. E aí a gente vai continuar aqui, ó. Ele é acusado de não ter feito uma ligação de emergência antes do anoitecer. O réu e sua namorada ficaram presos por volta das 20h50, mas, segundo consta, ele não emitiu nenhum sinal de socorro quando um helicóptero da polícia sobrevoou o local às 22h50. Após diversas tentativas da polícia alpina de contatar o namorado, ele finalmente conseguiu falar com um policial por volta da 00:35. A conversa entre eles permanece confusa e ele não entrou em contato com os serviços de resgate novamente. E aí, amigos, a gente tem aqui uma outra matéria que é uma atualização, certo? Essa atualização foi no dia 11, né, bem recente, aí, dia 11 de dezembro. E
a matéria que está no O Globo diz o seguinte: alpinista acusado de deixar namorada morrer congelada na Áustria recusou o resgate de helicóptero. Eles dizem aqui, né, como eu já tinha falado, que ele é acusado, né, de homicídio e negligência grave durante a escalada de inverno ao Grossglockner, né? E a pena, se ele for julgado e condenado, a pena pode chegar a 3 anos. Então vamos ver aqui o que diz essa matéria mais recente. Ao passo que o alpinista austríaco Thomas Plumberg, de 39 anos, enfrenta acusações de homicídio culposo na Áustria após sua namorada Kerstin Gürtner, de 33, morrer congelada no pico Grossglockner, mais detalhes sobre o que aconteceu durante a escalada vêm à tona. O casal subia rumo ao cume de 3.799 metros de altitude, o ponto mais alto do país, em 18 de janeiro deste ano. No trajeto, Kerstin não resistiu à baixa temperatura e acabou morrendo. É investigado desde então que a mulher, inexperiente em escaladas de alta montanha, teria sido deixada desprotegida, exausta e hipotérmica durante uma noite daquele dia. Em depoimento à polícia, Thomas confirmou que recusou a remoção por um helicóptero enviado para retirá-los da encosta após as 22 horas, destacou o jornal El País. Neste período, as rajadas de vento chegavam a 70 km por hora e contribuíam para a sensação térmica de menos 20 graus. O casal partiu em direção ao cume às 6h45 da manhã e pouco depois das 13 horas estavam a menos de 250 metros da chegada. Dada as condições da escalada, esse é considerado o ponto mais difícil da rota, o que teria atrasado o avanço dos dois. Com a chegada da noite, as equipes de resgate viram as luzes emitidas pelas lanternas que os dois usavam na cabeça, o que fez com que os socorristas fossem para o ponto de helicóptero por volta das 22 horas. Nesse momento, Thomas recusou que saíssem da trilha, decidindo que o casal permaneceria. Em depoimento, o alpinista disse que no contato com o resgate, os dois estavam bem, mas que, abre aspas, pouco depois, sua namorada apresentou sinais crescentes de exaustão, disse o El País. Outro ponto de dúvida por parte das autoridades é de que Thomas não respondeu às mensagens e ligações dos serviços de resgate. À polícia, ele alegou que o aparelho celular estava no silencioso. O contato com os órgãos foi feito apenas à 00:30, quando as condições já não eram adequadas para a retirada de helicóptero. O início do resgate teve que ser a pé. Segundo as autoridades, Thomas ficou com Kerstin até por volta das 2 horas, quando saiu para procurar por outra pessoa que pudesse estar na trilha. Um novo pedido de ajuda foi feito apenas às 3h40 da manhã. Kerstin foi encontrada morta no dia seguinte, por volta das 10 horas. A apenas 150 pés do cume, segundo promotores citados pelo jornal local Kronen Zeitung, a causa da morte foi hipotermia. Apesar do risco, a mulher tentou o trecho final equipada com uma prancha de snowboard dividida e botas inadequadas, e os dois estavam sem kit de emergência. Promotores afirmam que o namorado, alpinista experiente de Salzburgo, ignorou a inexperiência da parceira. Investigadores analisaram telefones, relógios esportivos, fotos e vídeos da expedição. O Ministério Público destacou que ele não a protegeu do frio
com cobertores térmicos ou abrigo adequado durante a espera. O advogado do réu, Kurt Jelinek, afirmou que o cliente lamenta profundamente o ocorrido e que a defesa ainda considera a morte um acidente trágico e fatídico. Se condenado, o homem pode cumprir até 3 anos de prisão. O caso será julgado no Tribunal Regional de Innsbruck em 19 de fevereiro de 2026. E aí, amigos, essas matérias ela tem muitas fotos, então vou trazer essas fotos, se for possível, colocar no Instagram lá na postagem desse episódio, tá? Essas questões, cara, de escaladas, né, trilhas para cumes muito altos, né, e obviamente tem essa questão da temperatura, né? A gente vê, eu sei que vocês conhecem bastante histórias aí do Everest, né, que é o pico mais alto do mundo, e esse aqui também não fica tão atrás, né? Quase 4.000 metros de altitude, mas é um caso triste, né, que fez com que ela perdesse aí a vida e vai haver uma investigação. Também é um caso aí a se acompanhar e saindo aí novas informações. Eu vou postar para vocês aí também em episódios futuros aí pra gente ter uma noção do que ocorreu e o que a justiça decidiu, né? Mas é isso, amigos, né? Um mini episódio aí com um tempo aí mais curto que eu quis trazer para vocês aí, sempre pensando em trazer conteúdo aí para vocês com casos e matérias com histórias fortes, histórias que chamam a atenção, tá? É isso, amigos. Em mais alguns dias eu vou postar outra parte do especial sobre o livro Meu Filho Dahmer e a cada semana aí trazer novos episódios para vocês aqui no Crimecast. Até daqui a alguns dias.